O mundo espiritual é algo extremamente real. Muitas pessoas não sabem ou não acreditam, mas muita coisa vivida no mundo material é fruto do que acontece no mundo espiritual. Neste vídeo, eu quero te mostrar algo feito por adeptas de uma entidade terrível em um país vizinho do Brasil e como Deus usou jovens brasileiros em uma obra missionária para literalmente explodir o símbolo desta opressão. Quando nós falamos em grandes feiticeiros, nós temos a tendência de pensar em países onde homens dizem levitar, brincam com chamas de fogo, dizem fazer montes de palhas, dançarem sozinhos sem ter ninguém dentro e tantas outras coisas. Mas o que pouca gente sabe é que aqui pertinho da gente, mais precisamente na Bolívia, existem cidades inteiras que adoram uma entidade por nome de El Til. E o que chama a atenção, além do poder dado às sacerdotisas de El Til, é a forma peculiar como elas adoram a essa entidade. E apesar de os adeptos de El Til fazerem coisas que seriam praticamente impossíveis para algum ser humano e julgarem ter algum poder, nós sabemos que o nosso Deus é aquele que tem todo o poder em suas mãos. Nesse vídeo eu quero te mostrar a história de um jovem brasileiro que foi fazer missão em uma cidade dominada pelas garras de El Til e te mostrar a forma poderosa como Deus usou ele dentro daquela cidade. Apenas antes de te mostrar tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda com o seu like e te convidar, se você não é inscrito, a se inscrever aqui no canal. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Na Bolívia, fazendo um trabalho missionário. Eu estava no interior da Bolívia, numa cidade onde você tem um grupo chamado Cotilhas, que são mulheres bruxas que deixam o cabelo crescer até o popô, com umas tranças. Porque elas vivem perto de uma cidade chamada Potosí. Essa cidade é uma cidade mineira. E eles têm alguma tradição, por não sei de onde vem, mas como as minas ficam debaixo da terra, eles acreditam que Deus manda da terra pra cima e o diabo manda da terra pra baixo. Então quando você vai entrar, se você quiser jogar no Google, você coloca El Til, tem uma estátua de um diabo com um pênis enorme ereto e eles ficam fazendo oferenda. Então eles colocam cachaça, alguns fazem sangue. Pra não morrer, pra não morrer na mina. Então essas mulheres crescem, de certa maneira, em uma linha venerando El Til, que é uma entidade claramente do diabo. O Til, que é o diabo. É o diabo, é um cara de vermelho, com chifres, e com rabo, com tridente e o pênis pra fora. Dependendo da mina, etc., algumas mulheres fazem relações sexuais com a estátua. E elas... Mas você sentiu esse clima? Não, é muito. Você chegou a entrar nas minas? Não, a gente não entrou nas minas. A gente foi na casa dessas mulheres. Mas não pode entrar nas minas? Não, porque a cidade que a gente foi era uma cidade perto dessa que não tinha mina, porque tinha um trabalho focado. Então, e era um clima muito trash. Tipo, muita casa eles abandonavam porque falavam que tinha um espírito. Então, tipo, a cidade, ela era meio desconfigurada. Então, quase... Você acredita que aquilo atraía muita coisa pra lá? Não, obviamente, elas davam uma abertura de legalidade, sem dúvida. Manifestou demônio. Manifestou loucamente demônio. A gente começava a orar, começava a manifestar. E falava... Porque, cara, eu acredito em Jesus, Jesus limpa na hora. Então, mas lá não era muito um lugar do lugar era marcado. As pessoas, elas eram devotas à entidade. Então era um negócio muito trash. Tipo, da gente entrar na casa da mulher, sem brincadeira, tinha uma estátua. Se eu não me engano, era um sapo, né? Então tem uma mistura muito de bruxaria, que é um pouquinho mais inca, asteca. Então eu não fazia ideia do que a gente tava lá fazendo, eu não sabia o que cada imagem significava, mas a gente tava orando na casa de uma mulher, tinha um sapo de porcelana, o sapo explodiu enquanto a gente orava. Explodiu em vários pedaços. Ele tava dentro de uma casinha, como se fosse mesmo uma casinha onde você coloca um santo, uma Nossa Senhora. Ele tava lá dentro, a gente começou a orar, pum, ele explodiu. Sozinho, sem nada acontecer. E aí a gente colocava a galera pra orar pela casa, pra orar pela moça. O que significava aquele sapo? Explicar? Ele era alguma entidade. Ele era alguma entidade que eles oravam e prestavam culto. A entidade estava dentro do sapo? Não, era alguma imagem que eles idolatravam. Era alguma entidade, algum deus ou algum espírito. E a gente começou a orar e, cara, alguma coisa foi quebrada, que eu também não vou ficar entrando na teoria. E aí quando... Mano, sério mesmo? Mas a galera que tava lá já era uma galera que tinha o mínimo de hábito, experiência a lidar com isso. Já tinha visto isso. Porque a gente sabia que era uma cidade muito, muito, muito trash. Vocês foram preparados para uma batalha espiritual. A gente sabia que o negócio espiritualmente ia ser pesado. E para quem nunca viveu isso, é muito difícil você entender o que significa.
Tipo, Eu te pergunto porque eu já vivi isso, por isso que eu te falo. Cara, você sentia mesmo no espírito que assim, cara, alguma coisa tá acontecendo. E não só nisso... Tipo uma opressão, né, cara? É uma opressão muito pesada. Então, tipo, tinha muita gente que começou a sentir dor no corpo já em algumas horas lá. A gente tinha uma menina que ela era muito sensível espiritualmente, então ela toda vez que tinha tinha opressão no lugar, tinha uma manifestação de opressão que era demoníaca, ela começava a tossir muito. Então eu te levava ela como se fosse um termômetro. Então a gente começava a orar e mas ela tossia de começar a engasgar. E ela não tosse por nenhum outro motivo, ela só tosse quando a gente começa a orar. Então, que é um negócio também muito particular, que a gente também não sabe porquê, mas a gente sabe que acontece. E ajudou a gente a entender muita coisa. E socialmente também, as cotilhas odiavam a gente. Que eram essas mulheres. Porque elas viam a gente. Bruxas. Elas viam a gente e elas começavam a xingar a gente. Eu levei várias bicas. Tipo, da gente tá orando assim, do nada ela te dá um socão. Caramba. Ela te empurrar, ela começar a te xingar. E elas falavam um idioma que não era espanhol. Mas o resumo dessa grande cidade boliviana foi que a gente teve uma casa que foi o lugar mais trash, que foi o lugar mais pesado, que a gente foi orar pra uma moça e a filha dela era uma criança, ela tinha 2 filhas, uma delas foi uma criança que estava em estado vegetativo. Então ela era uma criança que ela não falava, ela não via, ela ficava só deitada e ela tinha uma debilidade muito grande nos movimentos. Então a gente foi orar lá e ela pediu, pode começar... Podemos orar por você? Super, deu laranja pra gente, conversamos e tal. E aí a gente perguntou, né, se a gente, o que a gente podia fazer. A gente tava com um centro médico, obviamente. A gente sempre leva centro médico, entretenimento pras crianças, apoio alimentício. Então a gente vai com isso e também pra fazer evangelização. E aí essa moça falou que queria uma oração. A gente falou, da hora, legal, vamos orar. E aí eu perguntei se eu podia orar pela filha dela, porque eu vi que ela era surda, ela era cega. E eu falei, cara, talvez o senhor faça alguma coisa aqui. Começamos a orar. Na hora que a gente começou a orar, de repente a atmosfera ficou muito pesada. Uma opressão enorme. Aí eu olhei pro lado e falei, algo está acontecendo aqui. Algo de errado não está certo. E nesse momento, a mulher que estava sentada, ela caiu de joelho. Ela começou a falar um idioma estranho. Então ela começou a balbuciar, como se ela estivesse orando em outro idioma. E a filha dela começou a levitar. Mano. Fez assim, ó. Aí você cagou nas calças. Não, eu ia fugir. A gente começou a orar, tinha eu e mais 2 pessoas. Levitar, mano. Ela levantou do chão, a gente começou... Cara, isso é assustador. A gente começou a orar e a menina não se mexia. E na hora que a gente começou a orar pra amarrar, a própria menina, ela virou de lado e fez assim. A criança. E aí a gente começou a orar, ela parou de levitar. A gente repreendeu tudo que tinha pra repreender, amarrou, cancelou e, cara, muito pesado. A mulher parou de orar do nada. A menina parou de levitar. Eu com uma cara de, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Uma das meninas que tava com a gente, aterrorizada, como foi o dia mais assustador da vida dela. Na hora que a gente terminou de orar, a mulher simplesmente levantou, como se nada tivesse acontecido. Ela levantou, ela, obrigado por essa oração. Nossa, que bom que vocês vieram aqui. E eu fiquei mais confuso do que o padre do balão. Então eu fiquei tipo, mano, o que tá acontecendo? E é como se a mulher não tivesse lembrado de nada. Aí, mano, a gente pegou as coisas, foi embora. Era literalmente uma das últimas casas da rua. Esse foi o nosso último dia lá. E aí a gente ia fazer um culto lá de encerramento. E eu falei, mano, isso aqui tá trash até demais. Você vê aí que o inimigo das nossas almas, ele não está pra brincadeira. Ele tá aí pra escravizar as pessoas. E Deus quer usar você pra ser aí uma ferramenta nas mãos dele, para também libertar pessoas, assim como ele usou esse jovem na Bolívia, assim como por misericórdia Deus já me usou em algumas ocasiões também, e isso tudo para honra e glória do nome do Senhor. Deus quer usar a sua vida, porque está escrito em Marcos capítulo 16, eu vou até ler para você aqui, ó, o verso 17 e 18. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Amém? Deus quer usar a sua vida aí dentro da sua casa, no meio da tua família e aonde mais Ele te enviar para fazer a sua obra. Que Deus te abençoe. Esse foi o vídeo de hoje. Se você ficou até o final, eu vou deixar aqui, ó, desse lado aqui, ó, um vídeo para você também assistir que é uma bênção. Corre lá, é só você clicar em cima da imagem que você vai ser direcionado para esse vídeo também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.